Viva Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Trazemos de volta o programa Dr. Carlos Roberto Schwartzman. Tudo bem, Dr. Carlos? Graças a Deus. Feliz em estar aqui novamente. Me impressiona a audiência desse programa. Cada vez que eu saio daqui, outro dia, poxa vida, vendo o programa. É incrível isso. Parabéns. Eu me lembro de vocês dois, são da mesma turma, não são? O Carlinhos e o Luizinho, eu me lembro do Pedrinho, o Pedro Pimentel Filho. O Pedrinho. Grande cardiologista. Sem dúvida nenhuma. Mas eu sou saudade do Pimentel. Eu sou mais velho que o Luiz. Ah, sim. Um pouco mais velho. 1 ano e meio mais velho. Um pouco mais, né, Luiz? Prazer estar aqui, Paulo. Igual. Diz que vocês foram os dois maiores na faculdade? Não, médio. Eu não disse o quê? Tudo é médio, eu acho melhor. O centro sempre é melhor. Eu não disse o quê? Nada de Sesc Centenário de Santo Antônio da Patrulha. Patrulha. Doutor Alexandre, tudo bem? Doutor, é por tua conta. Lau. Obrigado pelo convite. Doutor em óculos. Doutor em óculos, a gente se esforça. Bastante. Aliás, poxa, a coleção de óculos, a Magda Beatriz desfila aqui uma coleção. A Magda tem uma boa coleção, a Aninha também, e a tua coleção tá ficando boa também, né? Tu não trouxe aquela necessaire olha, o Luizinho com aquela necessaire fica bem. Aquela feminina. Aquela de paetê, rosa, mas tem azul também. Estamos salvos. Estamos salvos. Maravilha. Doutor Luiz Pereira Lima. Boa noite. Você nunca me dissesse como é que foi o Carlinhos da faculdade? Muito bom, meu colega, querido colega de departamento. É muito agressivo só, mas está ótimo. Se ele é o agressivo, imagina o doutor Luiz Pereira Lima. Não, agressivo na atividade cirúrgica, que ele trata com... Não, pensei que era na Imagina política. colocar osso no Eu estou lugar, imaginando né? na política. Não, aí depois ele fica light, fica um indivíduo smooth, talvez até pelo problema cirúrgico. Depois ele acalma, depois que ele coloca um osso no lugar, quebra outro para colocar, uma coisa horrorosa aquilo, né? Barbaridade. Doutor Nestor Rain, quer dizer que vais ao Rio agora para examinar o VAR? Um privilégio estar aqui com homens que, além de falar bem, os dois auscultam e ele enxerga longe. E eu falo mal, mas não vou ao Rio para escutar. Não vai? Quem é que vai ao Rio? Não, vai alguém, vai ser designado para acompanhar. Não, eu vou para o Uruguai. Tu vai para o Prado? Vou para o Prado ver meus amigos da banda oriental do Uruguai. E quem é que vai ao Rio? Vai o Leonardo Lamac? Pode ser o Leonardo, pode ser o presidente, alguém irá. Mas esse é um tema que tu conheces com muito mais profundidade do que eu, sem nenhum... O VAR é um instrumento auxiliar para a arbitragem, ele complementa a arbitragem, mas a decisão é do árbitro. Mas ele trouxe uma novidade, Paulo Sérgio, que é a tua opinião importante de ouvir e dos teus convidados. O futebol, até hoje, quando há uma controvérsia em relação a um erro de arbitragem, a jurisprudência é pacífica que não se anula uma partida por isso. Não. Mas hoje... O erro de direito só se o árbitro confessar. Agora, hoje com o VAR, eu posso levantar o erro de fato, não posso? Se a regra diz X, o VAR chama o juiz. O erro de fato é uma coisa, o erro de direito Estou falando do erro de fato. Hoje, o VAR, tipo, o juiz diz, VAR, vou lá, olho. Ele olha e decide contra a imagem, contra o fato, eu posso pedir anulação, não posso? Você pode, tudo pode. Não. Posso com êxito. Posso com êxito. Porque a argumentação anterior é que havia uma falibilidade humana, era bem argumentado isso, e que o juiz tinha o direito de interpretação. Quando tu te socorre de um meio mecânico, tu tem um meio eletrônico que te dá a visualização direta. Se por exemplo, uma bola bateu no poste, entrou toda a bola aqui dentro do gol. O juiz olha, vê isto e diz, não, a bola não entrou, é um erro
e uma partida possível de anulação. Não. Quando não isso tinha... é um erro de fato, não é um erro de direito. Não tá bom. Pois é o que eu tô Não, falando. é um erro de direito. Mas antes essas coisas se confundiam. Agora tu tem isso bem dividido. Porque com o VAR, tu dispõe de um meio que tu tem vamos dizer assim, a conclusão direta em relação a determinados lances, não a todos. Por exemplo, no pênalti, bola com a mão já é difícil, porque aí é uma questão de interpretar mais aberta, mas tem determinados lances que o VAR vai levar. Eu estou te trazendo aqui uma novidade, não aconteceu ainda. Eu estou dizendo, quando te auxiliou, é a mesma coisa que um químico dizer assim, H2O é enxofre. Não é enxofre, H2O é água. Quando tu te utilizar agora, começar a utilizar, essas novidades vão surgir no futebol. Não é para agora, mas elas vão surgir. Mas com poder de decisão, com referência a uma partida, a estabelecer um erro de direito, daí não vai acontecer. Mas não falei erro de direito. Não, eu estou falando que só numa partida um erro de direito. Eu não sabia que a lei era... Não, mas me diz uma coisa. Se eu caracterizo o erro de direito... Tu chama o VAR, tu é o Paulo Sérgio, árbitro, como tu já fosse bom árbitro. Tu não tinha VAR. Então, tu sempre havia, tuas bandeirinhas, uma dó, tu não sabia. Tu diz, olha, eu não vi. Ou eu vi e interpretei assim, tá bem? Como é que eu... Agora não. Agora, tu tem um meio visual, tu não pode brigar com a imagem. Tu pode brigar com a interpretação. Foi mão, tava mais aberto. Agora, determinados lances... Nestor, não tem mais como escapar. Tem uma crônica do Arnaldo César. Aliás, quem me sugeriu isso foi o Dr. Sigma, que é colorado, meu amigo, que levantou esse tema muito apropriadamente. Ele tem uma crônica muito interessante. Ele mostrou, se eu estou com a câmera aqui, mais 5 graus para lá, ela vai modificando o impedimento, a bola que entrou. Agora imagina, Nestor... Isso é uma coisa que... Não, imagina, Nestor, se quem julgar isso aí, porque depende de que vai julgar, for o Sveiter. Bom, mas aí tu tá fazendo o argumento ad terrorem. Se o cara que dirigiu no Brasil for o Hitler, ele vai fazer por os crematórios. Pronto, então o Internacional não pode ser campeão em 2005, porque o Lula não quis. Pronto. Mas a média... Vou perder 13 pontos. Da onde eu... Porque eu quis. Mas um minuto. Mas a média das pessoas não é a vigarice. A média das pessoas é a seriedade. E se tu acha que todo mundo é assim, mas tu nem deve ver futebol. Vai fazer outra coisa. Eu tenho um exemplo meu, apitando no Maracanã, Fluminense e CSA. O treinador do CSA era o Louros. O presidente, todo mundo sabe, foi o presidente do Brasil. Um lance início de jogo, um escanteio, um bate-rebate na área, e os jogadores fluminenses reclamaram e eu mandei seguir o jogo. Para mim, uma bola que bateu no braço do jogador fluminense, do CSA, embaixo, na risca do gol, para mim tinha batido na trave. Depois, na televisão de noite, fui ver. E nem o Bandeira viu também. Tudo bem. Acontece. Tu acha que não vou dar um pênalti no Maracanã pro Fluminense? Quanto o CSA? Claro, tu daria se tu visse. Óbvio, mas pouco. Daria mesmo que fosse a favor do CSA. Concordo. E o CSA ganhou 2-1. Não, eu concordo. Imagina, né? Eu concordo, mas vê o detalhe do que eu falei. Todo mundo está sujeito. Vê o detalhe do que eu falei. Aliás, acabou. O futebol tinha leis universais. As leis do futebol, que é uma espinha dorsal, são 17 leis. São 17 leis que valiam para qualquer jogo de futebol. Seja Série D, C, B, A. Hoje o futebol virou seletivo. O futebol agora tem equipamentos que servem para uma Série A, não serve para B, não serve para C, não serve para amador. Mudou. As leis não são mais universais no futebol. Mas não são? Acabou. Mas eram. Mas não são. Mas eu penso o seguinte, a dupla acabou Grenal o romantismo aqui, no futebol. Bom, faz algum tempo. E o debate para acabar com a arbitragem amadora? Também é um debate importante. Porque isso ainda se fala, né? O cara é bombeiro, é juiz, o cara é professor de educação física, tudo bem, tá dentro, mas ele não... Eu era gerente de banco, era juiz. Então, agora... tudo é profissional. Agora, isso aí não vai melhorar a arbitragem. O cara ser profissional. Não é uma crítica à arbitragem que diz que pelo contrário, Aí eu vou pelo Paulo Sérgio, porque... Vai piorar. Ele conhece dentro do grupo e acha o seguinte, de repente vai haver mais pressão sobre eles. O cara vai ficar submisso, vai depender daquele emprego. Vai depender daquele emprego, pode ser demitido. É o outro lado da moeda, né? Agora, mas a pergunta é, o VAR melhorou o futebol ou não? Não, o futebol não. Pelo contrário, piorou. O VAR, a espera matou o futebol. Cada lance tu espera 3, 4, 5 minutos até. Eu penso o seguinte, o VAR é um meio auxiliar da arbitragem que, se bem utilizado, ele é uma ferramenta importante, como tudo.
Mas ele está sendo muito mal usado por essas coisas que o Paulo falou. Primeiro, a demora. Teve um lance aqui, acho que foi até no jogo internacional, que 7 minutos para decidir uma decisão. Isso esfria o time. Aí vai um para o problema. desconto, é 5 minutos. Aí o desconto é 5. E outra coisa, não há uma orientação para que os árbitros tenham em relação aos lances uma determinada conduta. Eles não atendem à regra da FIFA. Aí o Internacional teve um pênalti marcado aqui sábado, que eu vi depois na televisão, não vi o jogo, estava jantando fora, que foi pênalti. O mesmo lance para o Grêmio domingo contra o Cruzeiro não foi pênalti. Pô, isso é uma falta de orientação da comissão de arbitragem padronizar que distância, como, quando. Aliás, a regra da FIFA na hora seguinte. define. É que não tem punição para o árbitro. Jogo Internacional em São Paulo, esse do pênalti. Não lembro o nome do árbitro. Mas quando era falta a favor do Internacional, eu acho bobagem aquela história da barreira. É melhor dizer para o jogador, vocês ficam onde vocês quiserem. Porque eles não respeitam os 11 passos. Vocês ficam onde vocês quiserem, todo mundo sabe isso. Não, depois do advento da espuma... E não tem por isso, mas ele não conseguiu, ele não botou spray. Ele não botou spray. E nenhuma vez ele botou spray. Esqueceu. Eu estou me repetindo e aborrecendo, mas quero te dar razão num outro ponto que acho que tu vais me apoiar. A pior coisa do futebol, que é uma fraude ao consumidor que paga para ir ao estádio, é o seguinte: um jogo de 94 minutos tem 50 de bola rolando e 44 horas assim. Isso é uma vergonha para quem vai ao estádio, quem quer assistir o futebol. A cera é uma coisa impressionante. E eu estou falando para todos os times, vale para todos, vale para os nossos, para os outros, para todo mundo. Tinha que ter uma regra de tempo, 60 minutos, 30 corridos para cada lado. Aliás, seria espetacular que estaria lançando uma bola, 59 minutos e 30 segundos, será que vai dar? Será que não vai dar? Entendeu? Olha, eu fiquei impressionado o jogo do Medvedev, o russo, contra o Nadal. 5 horas de jogo. 5 horas. 5 horas de emoção, de pura emoção. Está surgindo uma estrela do tênis? Está surgindo uma estrela do tênis? Eu acho que sim. O Medvedev? Sim. O cara é um iceberg, o cara é uma geladeira. Nossa. Nada impactou nele. Que jogo, rapaz. Que jogo. Emoção durante as 5 horas, pura emoção. Aí dá gosto. Eu não sou um cara que joga tênis, nada. Sim, mas agora. Mas me fixei no jogo pela emoção que ele trouxe. Agora o futebol tá nojento, jogador cai, entra a maca, tira o jogador. Se vocês forem cronometrar, cada queda de um jogador demora no mínimo 2 minutos. E para te falar das regras, durante a Copa América, não tirava os jogadores, atendia os jogadores no gramado. Não tirava de campo. Barbaridade. Se eu ficar 3 minutos em campo ali, até o corpo médico vai atendendo. Vi vários jogos. Isso aqui, o jogador, a questão é o seguinte, vai arrumar para o seguinte: bateu na mão é pênalti. Bateu na mão é mão. Se for dentro da área é pênalti. Vai arrumar para isso? Tomara. Não pode. Mas vai arrumar. Eu acho que o Paulo. Mas vai arrumar, para eles não tem solução. Paulo, bateu uma perna, bateu aqui, a cabeça bateu aqui, não deixou. Continua a interpretação do árbitro, mesmo tendo VAR. Continua a mesma coisa, não mudou nada. Paulo, quando tu era juiz, a interpretação é se a bola estava em direção ao gol e houve a intenção de obstruir, ela era pênalti. Não é. Nunca teve a direção do gol, desviou a trajetória da bola, nunca teve. Só se julgava a intenção. Todo jogador que cometer intencionalmente uma das 9 infrações abaixo será punido com tiro livre direto. Se for dentro da área, será cobrado um tiro livre da marca penal. Ou seja, se tiver com a mão levantada, pulando e a bola bater na mão, não era pênalti. Não era intenção, não tinha intenção. E hoje é. Hoje aumentou o volume do corpo, mudou. É uma punição muito dura, né, para um lance, porque a penalidade decide o jogo, né? Vamos sair da Futebolândia, da arbitragem, do VAR. Vamos às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil, Dr. Carlos Schwartzman, não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos, que eu prefiro usar faculdades de medicina, tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. E é isto que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Concorda com o Cremers? E falta um plano... daqueles que tem que chamar de curso ou faculdade? Faculdade.
Agora, tem que ter um plano de carreira para o médico. Tem que dar condições para ele. Por que o juiz vai para Cacimbinhas, depois ele é promovido para cá? Vocês têm ciumeira do judiciário, do Ministério Público? Nós temos, nós. Eu morro do ciúme. Nós temos muito ciúme. Só que eu digo a verdade, eu morro. Qual é o prazo que o juiz tem para julgar alguma coisa? Determinado. O juiz, se não quiser ir segunda-feira ao judiciário, o que acontece? Nada. 60 dias de férias, Luizinho. Bom, teve uma juíza no estado que pediu licença para engravidar. E conseguiu? Conseguiu. Inclusive engravidar. Mas com licença, né? É um negócio fantástico, né? Bom, o representante do judiciário está aqui. Não, ele não. Não é do judiciário, é das forças. Ele é um advogado, das forças. E também depende dos juízes. Por mais brilhante que o doutor Nestor Reis seja... Não sou brilhante. Não, eu estou afirmando. Modesto. Né? Ele depende de um juiz... Às vezes é o óbvio. E por aí se vai. Eu já não estou falando de férias, isso e aquilo. Eu estou falando dos prazos. E parece que eles não dão importância para os sentimentos das partes. E isso eu acho mais grave no judiciário. Porque, habitualmente, os médicos, eles sofrem junto com o doente. Eles vão ver o doente às 9 horas da noite. São chamados a qualquer hora. Tem que operar a qualquer hora, se necessário for. Cumprem os seus plantões. Tá certo. O juiz não. Esse está certo foi do Carlos Schwartz, porque não foi meu, compensação que foi, sou eu que estou dando. Não, e a diferença salarial é marcante, Luiz. Não, eu não vou justificar isso, porque se o indivíduo que é o juiz, ele sabe o salário que vai ganhar ali quando ele fez o concurso para ser juiz. Tá? O que há são muitos salários ou importâncias agregadas. Se são diretor do fórum, ganha mais tanto. Se atende uma vara ao lado... Mas na medicina acontece a mesma coisa. Não tem como, por causa do tempo. Eu sou juiz em Lavras do Sul. E se eu atendo Bagé ao contrário, eu tenho um adicional no meu salário. Eu quero saber como é que um médico que trabalha à noite em Lavras, ele trabalha na mesma noite em Santana da Boa Vista. Porque são só 24 horas ao dia em qualquer lugar do mundo. E eles vão adicionar. E se ele é diretor daquele fórum, ele ganha mais. E se ele tem várias varas diferentes, por exemplo, JEC, outra vara criminal, aí vai sobrando. Mas é no mesmo fórum. Tá certo, Luizinho. Deixa eu ganhar fortunas. Olha, eu quero tu é um homem de coragem. Sou. Só porque eu não tenho problema nenhum. A causa que entrar em conta, eu já tô perdido. Vê a minha valentia. E a barbada pra mim, sabe qual é? Eu levanto o cheque e assino. Olha a minha valentia. Assunto deveras complexo e que comporta diversas interpretações. Pois é. A interpretação é o contra-cheque? Contra-cheque não tem que interpretar. Eu quero saber se num plantão médico... Diria o Nestor, isso é assunto de economia interna do judiciário. Eu quero saber se num plantão médico o indivíduo diz assim, bom, se eu atender aqui gastroenterologia e tiver uma fratura, por ter operado uma fratura e que não tenha não tem um ortopedista ao lado, eu vou ganhar o dobro, porque eu atendi a fratura. Mas o que é isso? O meu plantão, ele é médico. Perfeito, Luizinho. Pô, tem um amigo meu que... Eu gosto de médicos, juízes e advogados bem remunerados. Hoje eu vivi isso. Eu fui fazer uma garantia para nós. Eu vou visitar o nosso parceiro, que é o Centerótica, o meu amigo Alexandre, e um amigo nosso estava junto e contou a história de um banco aí. Ele foi ver a conta dele do banco, estava negativa, a conta da aposentadoria dele, a conta negativa. Claro, ele não fez prova de vida. Ah, sim. Quer dizer, o cara paga para nascer, paga para viver, paga para morrer, paga até para se aposentar. Tem que fazer prova de vida. Bom, tem que provar. Aí o banco cancelou a conta dele, botou ele no negativo, só que nesse período ele descontou, estava dizendo para nós hoje, 22 seguros do banco foram debitados nesse período. Para descontar o seguro, ele estava vivo. Para pagar a aposentadoria, ele estava morto. Mas aí... Não, é um absurdo Não. Mas não teve... Não, a lei é o seguinte... Aí é a ordem do governo que diz... O banco fica nele. Tem movimentação em conta, o banco tem que comprovar que o sujeito está vivo.
Para debitar os seguros, o cara está vivo. É bom. Não, e o pior é que essa conta é gerenciada, né? Sim, claro. E agora? Sim, diz que o gerente vai ligar pro cara, ligar pro morto, o gerente vai ligar pro morto. Tem que achar o contato. Se tem uma conta tem movimento e a outra não tem. É que perdeu. Hoje eu precisei ligar pro banco, tive que ligar pro diretor do banco, porque eu queria falar com o meu gerente de contas. Aí, liguei pro celular do gerente de contas, era outra pessoa. Não, ele já não é mais gerente de contas, ele é gerente numa cidade do interior, deu o nome aí no interior. Mas isso que você relatar, eu sairia bem dessa sinuca aí, se eu sou do banco. É. Eu diria, olha, Paulo Sérgio, acontece o seguinte, as aposentadorias, elas são colocadas automaticamente nas contas. E a gente não se questiona se um mês foi posto ou não posto. Depois que o cliente veio procurar, notou que esse saldo faltava, ele foi verificar no INSS que faltava uma prova de vida. Para nós, o cliente estava vivo. Ai, tá bom. Cooperado. Não, vai que um banco me contrate aí, Paulo. O bom que na Unicred não acontece isso. Cooperado Unicred, na hora de investir, aplique sua confiança em quem valoriza o seu esforço e sabe a importância dos recursos que você economizou durante a vida. E é por isso que a Unicred oferece soluções de acordo com o seu perfil, garantindo mais liberdade financeira para você e suas escolhas. Assim é a Unicred. Fale com seu gerente. Lá dá para falar com o gerente, né? E conheça os investimentos como renda fixa, uma excelente opção para você prosperar e vencer. Verifique a disponibilidade na sua cooperativa. E assim é a Unicred, assim é o Banrisul, né? Temos que tirar o chapéu para esses bancos. Não, a Unicred é o melhor banco, Paulo. Sempre que eu vou ver o meu extrato tem valores a mais. Todos têm a menos, mas a Unicred sempre dá bonificações. A Unicred é campeã. Na minha, não sei se o Luizinho também é da Unicred. Não. Não, o Luiz não é, mas eu tô... Então o Luizinho é contra. Tudo contra todos. Tem as melhores recomendações. A Unicred é um banco muito... E a Vinhos do Mundo é como todos nós. Mas eu vou ter que abrir conta dessa Unicred. Como é que é? Sempre tu olha, tem mais... Tem mais do que eu imagino. Os outros bancos que eu não vou citar sempre tem a menos. Contaram isso. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores vinhos do mundo. Ali estão os Malbecs argentinos, o Carmener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França. Temos que falar, senão o Nestor fica triste, os Taná uruguaios, né? E a melhor expressão da Serra Gaúcha, do nosso Vale dos Vinhedos. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.luispereiralima.com. Ah, não, esse é o Lênio que consulta. www.vinhosdomundo.com.br. Ele continua filando teus vinhos aí, teus charutos? Não, mas mais de 3 semanas que ele Mas não ele estava viajando, ele estava fora. Tu viu o layout dele de novo? Hoje tá de barba, né? De barba. De casaco branco, tá chiquérrimo. 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 Diz que tu que pediu para ele deixar a barba. Não, isso é muito comum lá na Coreia, onde ele gosta, né? Adora uma Coreia. O Lênio. Mas qual das Coreias? Não viver lá, né? Qual das Coreias? Sim, não viver. Qual das Deixa o Lênio vir no programa para se defender. Qual das Coreias? Do Norte. Do Norte. E viver na do Sul. Olha aí. Meu filho esteve lá, na Coreia do Norte. Visitou a Coreia. Eu te comentei com a Aurinha, tô vendo um documentário sobre a Coreia, e o Kiko esteve lá. É um negócio impressionante. E eu até pedi para te trazer o Kiko aqui para contar. Um hotel de 400 quartos, só ele de hóspede. Quando ele chegou, ele não teve mais acesso à internet, deram para ele 2 moças que falavam... Duas? Puxa, Pô, falavam inglês e espanhol. E disseram para eles o seguinte, olha, tu quiseres sair aqui à noite, tu pode sair, mas quem será punido serão elas. Aí ele só podia sair pela manhã, eles apanhavam ele, só podia sair e andar com essas 2 pessoas. Pois eu vi um documentário Senão, eu vi um documentário de jornalista inglês, isso? Que ele teve ele teve a guia dele, andou por tudo, mas ele disse, eu me familiarizei tanto, eu cheguei aqui, parecia tudo tão estranho. E ele ficou lá 28 dias, ele disse, quando saiu, ele disse, eu saí triste. Eu me familiarizei tanto, andei pelas ruas, consegui descobrir que eu podia andar nas ruas à noite. Kiko ficou 9 dias lá. Ele ficou 28 dias nesse jornalista. Foi aí que eu me lembrei do Kiko. Mas ele disse que é uma coisa assim, como eles não têm acesso ao mundo exterior, eles têm uma concepção de mundo sem comparativos. É como se tu vivesse sempre num mesmo lugar, enclausurado, não tem acesso Mas ele mostra as atrocidades. ao jogo, ao vivo. As atrocidades que foram feitas na Coreia do Norte. Tanto pelos japoneses quanto pelos americanos. Sim, mas fizeram em todo lugar, fizeram no Japão, fizeram na China, horrores. Para cá, para e lá. aí que eles se fecharam, né? Porque o Kim Jong-un, ele que fechou, ele que liderou
a guerra da Coreia. Mas a Coreia do Norte hoje ainda tem campos de concentração no interior. Dos inimigos do regime, de pessoas que trabalham lá, quebrando pedra, enfim. Você já foi ou conhece a Centerótica? Já fosse lá? Ou... Não, estou combinando com ele. Tá devendo. Estou combinando com ele. A Centerótica fica num lugar bem fácil, no complexo do Mãe de Deus Centro, na Carlos Gomes. Lá tem segurança, tem acessibilidade, estacionamento, que é grátis para quem vai às compras. Não adianta a chegar lá e deixar lá o estacionamento. Eu estou na Centerótica. Não, tem que estar em compras. Olha, calma. Olha os óculos que tu está vendo aí, tá vendo? A qualidade dos óculos. Tá vendo aí? Olha as moças que atende. Que vontade de ser míope. Vontade. Lá você encontra uma incrível variedade de armações, como está vendo aí, e lentes das melhores marcas. O atendimento é feito por técnicas em ótica, muito mais segurança nas medidas para a confecção dos seus óculos multifocais. O atendimento para todas as idades, inclusive infantil. Venha para a Centerótica, variedade, qualidade e preços. Isso você merece, não é? Ali na Soledade 565, aqui em Porto Alegre. Ficou mais fácil dizer que no Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes. É uma referência. Pouca gente sabe que ali é a Soledade. Então, o que você está esperando, Nestor Raim? Vá na Centerótica, localizada, repito, dentro do complexo Mãe de Deus Center, na Carlos Gomes, com a Avenida Soledade. Se quiser o número certo para botar lá no Waze, é Soledade 565. Exatamente. Em Porto Alegre. Eu vou lá ver um óculos de sol, um óculos de sombra, como dizia a minha falecida. No nosso tempo era óculos de sombra. E é muito importante. Claro. O gaúcho acha, porque a incidência de sol aqui é menor, como no Nordeste, acha que não precisa, né? Precisa e mais ainda. E agora, para anunciar o nosso quadro saúde, vamos ao nosso apresentador inglês, Carlos Schwartzman. Quem já? Faça a apresentação, Carlos. Do próximo... Sim, do quadro saúde. O quadro saúde, que o Gilberto Schwartzman vai falar? Isso. Então... O Gilberto Schwartzman é um médico muito especial, não sei se os senhores sabem, ele foi, o Luizinho sabe disso, o médico mais jovem da Academia Brasileira de Medicina. Eu estou falando de Ivo Pitangui, Zerbini, Jatene. Ele, até o presente momento, é o médico mais jovem que assumiu a Academia Brasileira de Medicina. No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Não, a sede é lá. A sede é no Rio de Janeiro. E isso aí fala... Mas agora já tem médico mais jovem que ele. Sim, mas agora já passaram os 20 anos que ele está lá, agora tem que aparecer. Ele foi o mais jovem. Ele foi o mais jovem da história. Então anuncie ele. Gilberto Schwartzman agora vai falar sobre o quadro saúde no Pampa Debates. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Em 25 de março deste ano, o governo publicou no Diário Oficial da União a Portaria 263, visando a criação de um grupo de trabalho para avaliar a conveniência e oportunidade da redução de tributação de cigarros fabricados no Brasil, com o objetivo de diminuir o contrabando de cigarros. Se há uma história de sucesso na saúde brasileira nas últimas décadas, essa é a luta contra o tabagismo. E aumentar tributos sobre cigarro é uma das medidas mais eficazes para reduzir o consumo. Isso já foi provado em estudos no mundo inteiro. A medicina gaúcha quer a extinção imediata da Portaria 263. A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o Sindicato Médico, o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica do Rio Grande do Sul, as entidades representativas da medicina de nosso estado, são contrárias à medida e sentem-se no dever de posicionar-se firmemente quando está em risco a saúde da população brasileira. Reduzir tributos sobre a venda de cigarros é um enorme retrocesso. Aí, perfeito. O oncologista defendendo, né? Isso, tá certo. O Luizinho Pereira Lima tá louco para reduzir o tributo. Mas o Luiz não fuma mais? Fumo muito. Hã? Fumo desde os 12 anos. 12 anos. Bom, não tem problema nenhum. Nunca se viciona. Não. É uma coisa voluntária. Sabe, eu acho ótimo. Claro que a pessoa não tem que fumar, não vou aqui defender o fumo, seria uma loucura minha. Por que não fala do álcool, hein? Vocês já viram isso? Mas alguém falar do álcool? O álcool é mais maléfico? Não, eu acho não, tenho certeza, né? Não estou achando nada. Qual é a maior causa de morte no indivíduo com vida útil, que está na fase ascendente da vida? Álcool. Aos 40 anos. No trânsito, inclusive. No trânsito. 70% dos acidentes de trânsito. 70%. Trânsito. O álcool é o maior destruidor de famílias.
Não existe nada que destrua mais família do que o alcoolismo. O álcool mata os outros. O acidente de trânsito mata os outros. O álcool tem uma... Hoje, aliás, é o Dia Mundial contra o Suicídio, do suicídio, hoje. Campanha amarela. Existem duas... Setembro Amarelo. Duas incidências grandes de suicídio nas faixas etárias. É no jovem e no velho. Tá? E no jovem, uma das causas é o álcool. O álcool. Porque o indivíduo bebe... É um catalisador. O indivíduo bebe e o jovem, ele atua mais do que pensa. Ele é mais intempestivo nas suas atitudes. E, de repente, ele com o álcool se torna mais forte, o superego baixa. Não mede os riscos. E se mata. Argumentos irretorquíveis, é o álcool. Bom, mas não se fala. Então, eu acho que o Paulo Sérgio devia parar de fazer a propaganda do vinho do mundo. Por quê? Com moderação. Ah, bom, perfeito. Eu sou a favor. Com moderação, os cardiologistas Eu dizem sou a favor. que é até bom para... Eu sou pelas liberdades. Não, perfeito. Eu sou pelas liberdades. Então, mas o álcool tem o lado bom, tanto que os cardiologistas... Não, mas aí é que está. O cigarro é uma coisa que pode matar. E mata Eu acho que até as em pessoas grande querem quantidade. fumar sobre Mas é uma liberdade. opção que Pode tu fumar. tem, que tu disseste, tu fosse muito feliz, né? Tu não mata terceiros, né? O cara fumou por tabela, mas é um negócio... É um antipassivo. O álcool é essa... Agora, o álcool usado com parcimônia não vai te causar nenhum problema. Pastor, o álcool tem uma coisa pior. O álcool dá distúrbio de conduta. E vou dizer mais, por exemplo, o charuto, por exemplo, as pessoas que fumam charuto moderadamente após um lauto jantar, 2 vezes por semana, isso eu também não vejo ninguém com problemas. Agora, se tu fumar, eu tinha um amigo que fumava 2 caixas de charuto por mês. 50 charutos, todo mês. Tá vivo? Tá vivo, mas teve que parar, né? Porque, Mas todos os excessos são maléficos, então... tanto o fumo quanto o álcool. Qualquer excesso. Isso. Até sexo. O que é isso, Paulo? Muito bom. Eu queria voltar uma coisa a respeito da Coreia. A respeito... E ele fica vermelho é difícil, hein? A minha esposa está vendo, ela sabe disso. A Marília? Tá bem. Porque ela sabe que não é excesso. Também. Não, eu quero voltar ao negócio da Coreia, que o Brasil é um país de difícil O compreensão. Brasil já teve um amigo que morreu sufocado uma vez. Não, veja só, o Nestor falou do campo de concentração na Coreia, que é um regime muito fechado. Mas tem umas coisas incompreensíveis na nossa democracia, que é o seguinte. Nós pagamos... Guantánamo não é campo de concentração? Eu concordo, é isso. E os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, não é isso? É verdade. Aqui nós pagamos o Bolsa Presidiário... Sou a favor de Guantánamo, hein? Não vão dizer daqui a pouco eu estou condenando. Eu quero outros Guantánamo. Mas tem uma frase que tem que balizar nossa conversa ali, a contradição não é a ausência da verdade. Isso. Então, mas veja só, aqui no nosso país nós pagamos o Bolsa Presidiário e os militares ficam construindo a estrada. Por que esses presidiários não vão construir as estradas? E merecedores de receberem um salário como eles recebem. Seria bom para eles. Bom para todos. Para todos, inclusive o presidiário. O presidiário, isso. Que deve ser um infernal se ele ficar sem fazer nada. Só que o presidiário precisa optar por isso, né? Ele não é obrigado. Essa é a questão. Mas trabalhar qualquer um pode. Mas ele não tem opção. Só não, se ele optar por isso, quando ele voltar para a cadeia, ele morre. Bom, sabe por quê? Porque dentro da cadeia tem o chefe da cadeia que diz: tu não vais trabalhar, viu, para diminuir a tua pena ou isso, aquilo. Nós temos que fazer um motim aqui que nós não vamos trabalhar. Não, o professor Schwartz está falando de um país onde as bandas criminais não têm tomado conta, não controlam os presídios, não é o nosso caso. Não, tá bem. Aí tá bem. Não é o nosso caso. Infelizmente. Bom, vamos ingressar na política agora, não? Já devíamos ter ingressado. Agora vem a parte censurada. Já tratamos disso. Eu quero voltar ao 7 de setembro. Vocês gostaram do desfile no todo, do presidente no Rolls Royce, tudo? Paulo, eu gostei disso. Teve uma repórter que disse que assim que o nosso presidente autorizou o desfile, ela disse, eu ouvi na televisão, o presidente autorizou os desfiles para os seus eleitores. Ela falou isso.
Aquele edifício, não Mas é só tinha uma TV transmitindo aquilo. Isso eu queria observar. Só tinha isso. É para os brasileiros. Estava lá Silvio Santos, estava lá o da Rede Record. E o dono da Van. E ninguém... Não, estava lá o Marcelo Carvalho, da Rede e por TV. que essas emissoras não transmitiram? Porque eu assisti, nem sei que emissora é ela. A TV Brasil. Era terrível a imagem, né? Por melhor que fosse a TV, o pior é um horror. E não entendi por que não foi televisionado. Eu acho que seria a televisão líder de audiência no horário. A TV é faturamento versus audiência. Não é faturamento mais audiência, resulta na transmissão. Não, eu entendo, mas pelo que a mídia disse, a audiência foi boa, apesar da transmissão ser escassa. Pesquisa se foi boa, não adianta dizer que foi boa. E que o gasto foi de R$975 mil e que teria sido um gasto muito grande. Bom, por 11% Bom, não, a isso aí, mais que o ano passado. Isso aí, vocês me desculpem. Só aqueles aviões da Esquadrilha da Fumaça sobrevoando lá, só ali foi muito mais que 900. Não, mas eu quero dizer que nós... Isso é uma bobagem, está calculando. Foi um grande evento, patriotismo e tal, e ninguém tem que estar olhando para o custo disso aí. Mas diz que o custo foi 11% a mais só. Por que não se fala que foi 900 12%? Olha, R$900 gastou de combustível um dos aviões daquele. Mas é que quando fala R$900 mil, mas qual é o problema de custar mais? Eu também não acho. Acho que tem... Não é aí que tem que fazer economia. Claro. Mas a Lagoas do STF custa mais do que isso? Não, 2.500 vinho premiado. cocos verdes. Como é que é? 2.500 cocos verdes. 3.000 abacaxis. Laranjas. Mas isso é pro ano inteiro, Paulo. Isso é pro ano inteiro, é pouco. Mas tem que ter coco? Tem que ter coco? Não, mas eu quero só, em relação a esses valores do desfile, nós pagamos para cantores muito mais do que isso, 2, 3 milhões para shows. Mas claro, é uma bobagem, está falando em custo, gastou 900. E tem uma outra coisa, tem uma outra coisa que me chamou a atenção. É que o governo de São Paulo botou na Ponte Espraiada ali bandeiras do Brasil, não sei se... Aquilo ali foi fake. Aquilo ali é uma coisa de 3 anos atrás, pegaram um vídeo de 3 anos atrás. Isso não é verdadeiro. É fake, não foi, isso é fake, essa bandeira. Criticando o governo de São Paulo. Não, aquilo é fake. Não, nem entra nessa, porque isso é antigo. É mais antigo que andar de galoche. Então retiro. Mas tu gostou do desfile? Olha, com honestidade eu não vi, depois vi algumas passagens na televisão. E eu não esperaria outra coisa do presidente, né? Que é patriota, essa coisa toda. E acho essa que coisa toda, viu? Desprezo, assim. Não, que é o estilo do presidente. E acho que muito bem. Essa coisa toda. Não, mas tá bem. A pátria é essa coisa toda. O civismo é essa coisa toda. Porque ele dá demonstração de civismo todos os dias, Nestor, de modo que isso aí não me surpreende nada. Tá bem, saiu bem. Então, não... Saiu bem. Pode advogar ali de comunicar. Eu acho que isso não é nem um assunto político. Também acho. O que eu acho que é um assunto político... Não, o desfile, não adianta negar, e eu também faria, qualquer um de nós faríamos, do desfile um momento político. Não, tudo bem, eu digo se utilizou na desfile, discussão. O patriotismo e tudo para efeitos políticos. O que não está errado, tá certo? Tudo bem, até para mostrar... Mas se elegeu com essa plataforma, né? Claro. Claro, não, tá claro. certo. Mas eu acho que o presidente está certo. Acho que ele não amelhou novos eleitores. Com nada. Só que apaixonou mais os antigos. Exatamente. Só que fidelizou o eleitorado. Um assunto que tem, pelo menos a mim, eu tenho lido reiteradas vezes nos periódicos, é a respeito da escolha do procurador-geral. Era o assunto que eu ia botar na mesa agora. Ia começar com o Nestor sobre isso. Então, eu posso só voltar uma coisa, o Paulo, os últimos desfiles, esse desfile nós vimos as cores verde e amarelo. E no passado não foi assim. Nós olhávamos, as bandeiras estavam vermelhas. A bandeira do Brasil é verde e amarelo. Não. A questão que envolve o procurador-geral, a mais candente, é a respeito de o presidente da República ter optado por não escolher ninguém da lista tríplice alcançada pela categoria. Bem, a lista tríplice... Isso eu cantei aqui no programa contigo, Eduardo, aqui. É verdade. A lista tríplice é uma tradição que vem se perpetuando ao longo do tempo, mas ela não obriga o presidente da República nem a nenhum outro governante. Quer dizer, ele tem ali um indicativo do que a classe gostaria. O presidente olha e diz, olha, aqui tá bem, fulano e tal,
mas ele não desejando que nenhum dos 3 nomes alcançados seja o titular, ele pode, dentro da legalidade... Mas a tese da conspiração que eu vi... Não há absolutamente nenhum problema em escolher outra pessoa que ele julgar que esteja apta para o cargo. A coisa é tão doentia, Nestor, desculpa te interromper, mas só para te dar mais subsídio. A coisa é tão doentia que já disseram que o Ministério Público está se unindo para derrubar o Bolsonaro, que aqueles 13 indicados, qualquer um agiria para derrubar o Bolsonaro, para pegar no pé do Bolsonaro, literalmente, e ele, percebendo isso, escolheu um dele. Ele se admitiu uma coisa dessas? É ruim de dar fluxo para essa notícia, né? Mas não é, olha, mas foi aqui um comentarista importante. Pois é, agora acho falou que... sobre isso. Só para terminar, eu acho que os governantes escolhem pessoas, mesmo um ministro do Supremo, mais ou menos em consonância com a sua visão política, a sua visão de mundo, etc. Isso é normal nos Estados Unidos, na França, em qualquer lugar. Se o trabalhismo está no poder é uma indicação, se é um partido conservador, isso é normal. Agora, tem que colocar pessoas probas, pessoas sérias, que trabalhem bem, está tudo certo. Eu vou dar um exemplo. Eu fui simpático a Raquel Dodge no governo anterior. E foi a segunda mais votada, não foi a primeira. Na minha opinião, ela foi muito bem. Ela não mostrou nenhuma tendência partidária. O Marum não gostava do anterior, do Rodrigo Janot. Não gostou da Raquel Dodge. Será que ele vai gostar desse, Marum? Eu tenho uma curiosidade. Pergunta. Sabe que a força que a mídia faz é que ela não lembra de nada de passado. Como se nós não vivemos a nossa vida depende do que nós somos do nosso passado. Daí porque se pede currículo para as pessoas. Vejo o ex-presidente Lula. Quem é que ele colocou na PGR? Cláudio Fonteles. Quem era o Cláudio Fonteles? Cláudio Fonteles era um indivíduo que atacou lá com bombas o aeroporto de Guararapes. Fazia parte de um grupo armado. Mas identificado com ele. Identificado com Lula. Quando ele colocou o Toffoli, está identificado com ele. Era advogado do partido. Era advogado do partido. Claro. Quando ele colocou o Lewandowski, advogado para ele montou o time dele. Se o time é bom, se o time é de alta cultura jurídica, como era o Toffoli, que fiquei impressionado com aquela cultura, a identificação de cultura é a mesma. Agora, eu quero saber assim, a PGR, o indivíduo tem que ser sócio. Eu, como eu, por exemplo, não sou sócio da Durgs, que é a Associação dos Docentes da Universidade, porque eu tenho horror dessas coisas. Eu tenho horror, tirar o meu dinheiro do banco para a sociedade, para ir contra a URGS, ou contra, eu nunca vi disso, né? Bota tudo que é professor para rua, termina com o assunto. Mas bota para rua, para trabalhar. Esse é o fato. Então ele escolheu o que ele pode escolher. Agora, o presidente não pode indicar alguém da PGR. Bom, então ele está cometendo um ato que a Constituição diz que não. Não, é constitucional. Agora, a sociedade deles, da PGR, é que quer que escolha. Não é a PGR, é a sociedade deles. O que a bancada acha da foto do filho do Bolsonaro armado ao lado do pai no hospital, Newton Costa de Imbé? Olha, o sujeito está armado, a única arma que se permite no hospital é o bisturi. O revólver não pode estar armado, não. É uma pistola? A pistola, isso aí 9 milímetros. E outra coisa, demonstrar a pistola também é uma fotografia completamente inadequada durante um pai que está enfermo, que tenha sido operado. Que recado se quer passar com isso? É completamente dispensável mostrar essa situação, entrar armado no hospital. Não, mas isso não foi feito ao acaso. Foi extensivo. Só foi feito, eu esqueci, tá? Isso tem um endereço. Qual é o endereço que tu julgas? Não, eu acho assim, que é para dizer assim, a nossa democracia é uma democracia armada. E acho assim que eu já usei revólver com 18, 19 anos, porque nós tínhamos um estabelecimento comercial ali, meu pai dizia, se tu usar ostensivamente um revólver, eu vou te dar um tapa na cara e vou fazer xixi no canto desse negócio. O revólver não é uma coisa para ser usada ostensivamente, mostrar uma imagem para televisão, numa visita ao pai num jornal. Isso é uma mostra de ignorância, de analfabetismo, de prepotência, de violência, de tudo de ruim que se possa imaginar. Acho um absurdo isso, na minha visão. Mas não porque fosse quem fosse, nos regimes a esquerda, nesses regimes aí que
Albânia. Esse que o Papa gosta. Fidel Castro, esses que o Papa é fã. Os caras também gostam de usar esse negócio. O Alexandre Lau veio fardado no isso. programa, ele pode reagir ao que está dizendo nessa Eu acho que não precisa ser ostensivo. Veio de túnica. Aliás, fui eleitor do Bolsonaro. Mas não foi uma lente especial que usaram? Não, no caso não foi. A Zeiss fabrica boas lentes fotográficas. Não, eu sou a favor de porte de armas e sou a favor de... Mas acho que isso é uma coisa violenta, uma coisa... Um recado explícito ou implícito, aí tu tocou num ponto. Né? Para quem foi esse recado? Não, para os seus ideais. Na verdade... Os ideais do armamentista... Na verdade, aquilo... É uma coisa agressiva. Não, aquilo é uma coisa psiquiátrica. Aquilo é um símbolo fálico. Boa. Aquilo é um símbolo fálico. Boa. Tá certo. Olha... É assim, ele foi mostrar que ele tem. Uma pistola grande. É isso aí. Ô, Luizinho, estamos de acordo. Luiz, tu tá mais para psiquiatra que para Olha, tu tá bem, Paulinho? Tu tá mais bem? profunda a coisa. Diga ao doutor Schwartzman que a transmissão do desfile do 7 de setembro pela TV Brasil foi espetacular. Imagem perfeita, a única emissora que transmitiu o grande evento. Parabéns, Segon. Tu disse que a imagem foi ruim, foi péssimo, tudo. Ele está te contrariando. Eu disse que foi o Lau, então. Eu falei comentários, não, achei que... Voltamos a aplaudir a nossa bandeira brasileira. Deixamos para trás a patriotice e voltamos ao patriotismo. Gostei, Dília Azevedo, patriotice. Gostei da frase dela, da palavra Nós dela. estamos voltando, né, do ponto de vista dos desfiles, a um bom senso. Porque como havia aquela diferença com o regime militar e com o golpe de 64, as pessoas tinham aversão a tudo que era erradamente. Eu acho que os desfiles têm seu espaço, assim como o 20 de setembro tem o seu espaço. As pessoas, um povo que não cultua o seu passado, não cultua os seus valores nacionais, é um povo, vamos dizer assim, deplorável do ponto de vista do comportamento. Um elogio para ti aqui, ó. Me admirei com o gremista Nestor. A arma não, é para ser usada, não para ser exibida. É isso aí, um bom nosso telespectador. Está correto. E outra coisa, isso da bandeira, os Estados Unidos são campeões. O 4 de julho é um sucesso. Isso é uma bandeira do lado da outra, o patriotismo americano incomparável. Encontrei no acampamento Farroupilha um sósia do Nestor Rain, tá vendo? Quem é? É o sósia do Nestor. Achou parecido contigo, Nestor, só que ele usa barba, o Nestor não usa. Tá bem. Tá bem porque é feio, senão tu ia estar feliz. Paulo, Marum não gosta dele mesmo, Eduardo Futuro, nosso engenheiro. O Eduardo, abraço pra ele. Mesmo com porte, é proibido andar com arma de forma ostensiva. O Eduardo Futuro dizendo aqui. Boa noite, senhores. Por favor, doutores, a importância que a Globo deu à Bienal foi por uma única razão. O corte de verbas no valor de 327 milhões da Globo, contrato sem licitação, daí todo estaralhaço. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Tinha um gibi lá, as histórias em quadrinho hoje, elas estão cada vez mais sofisticadas, capa dura, são um tratamento gráfico primoroso. E lá tinha dois homens se beijando, foi capa inclusive da Folha de São Paulo. Aí resolveram censurar, como se resolveu aqui em Porto Alegre, censurar uma amostra aqui, que mostrava o presidente da República beijando os sapatos do Trump. Se esses assuntos não tivessem tido o crivo da censura, ninguém teria dado a menor atenção. Foi para a Bienal, foi uma maravilha o que fizeram. A Bienal foi maravilhosa. Eu penso em lançar um livro desde que censure eles. O Nestor diz horrores nesse livro. Bom, vender 300 mil exemplares arrancados. Então, acho que chamaram a atenção para o fato. Recorde de vendas. Chamaram a atenção para o fato. Assim como aquele outro caso que houve aqui do Quero Museu, não sei o quê. Não, se ninguém fala nada, ia passar em branco as nuvens. Aquilo não é uma arte que assim, eu imagino, pelo menos, assim, que as pessoas fiquem comovidas com aquele negócio. A comoção veio em função da proibição. Olha aqui uma crítica para o teu afilhado aqui, ó. Boa noite, senhores. A bem da verdade, jornalismo clássico, vamos esclarecer o que foi afirmado no programa de ontem. Segundo o ex-governador Germano Rigoto e o Lênio, o comentário sobre o menino que desfilou com o Bolsonaro, qual deles, o Carlinhos ou outro? Não, o G1, comentário do G1 deve ser. Sim, do Bolsonaro teria sido feito por pessoa que não da Globo. Hoje a verdade veio à tona. A Globo demitiu o funcionário que fez o comentário. Factoide do Lênio, portanto. Tadeu de Erebanco.
Mas qual é dos 2 meninos que se refere? O que estava sentado o menino ou que disse que estava feliz por participar, emocionado, e o G1 comentou, vá se alfabetizar. Né? E aí foi um comentário de dentro de Quem comentou isso? Da Globo? O G1. Quem é G1? O G1 é aquelas mídias... tá. Alternativas. Isso são 2 ângulos que se pode olhar essa história do comentário que passa desapercebido e aí não vai vender o livro, né? E se nós formos comentar, ele vai ficar na mídia e aí vai ser objeto de discussão, assim como nós estamos fazendo. Por outro lado, como todas as coisas têm 2 ângulos, claro, isso excita as pessoas que são contra este assinte. Propaganda. Não, este assinte de sexualidade, de que é marido, que é homem, que é mulher, e etc, homem com homem, homem com mulher, não sei o quê. Essa coisa, eu chamo de essa coisa. Né? Existe um grupo de pessoas, aliás, a maioria dos brasileiros, que não gosta disso. Que acha que tudo tem que ser o seu lugar. Sim. E estimula que cada vez mais brasileiros decentes, trabalhadores, sejam contra a esta patifaria. Vamos agora ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. O Alexandre Lau foi o que menos falou no programa, mas vai falar agora no seu ponto final. E já vê a tua continência para quem vai, já que tu tá fardado, já faz a primeira continência. Minha continência vai para o tipo de empresário que faz a parceria público-privada, como aconteceu no nosso centro de Porto Alegre agora, que será revitalizado o nosso Praça da Alfândega, né? Eu acho muito importante isso, foi tema até do debates que eu vinha outra vez. Acho que precisa isso, Porto Alegre precisa se reinventar, precisa melhorar. Eu sou um apaixonado pelo centro de Porto Alegre, acho que ali está toda a nossa história, né? E nós precisamos de turismo. Eu acabei levando alguns familiares na orla do Guaíba, vindos do Espírito Santo, né? Foi um orgulho para mim, como porto-alegrense, mostrar a nossa orla. Fui no restaurante 360 do nosso amigo Simonetti. Acho que Porto Alegre precisa disso. Então, aqueles que podem, né, dar um pouco de volta a Porto Alegre, daquilo que conquistou, eu acho que está de parabéns. O nosso prefeito conseguiu desengavetar essas coisas e vamos melhorar Porto Alegre. Olha, tu vais levar lençometria da Centro Erótica aqui, tá? Normalmente é meu vizinho aqui que ganha mais um. Não, ele vai ganhar, não, eu. Então meu, tá bom. Eu tô com o meu, já tá velhinho aqui, tá? Então tá ótimo, esse aí tem que ter um em cada lugar desse aí. O seu ponto final é sua continência, doutor Carlos Forte. Quando o Alexandre estava falando, eu fiquei pensando, para quem é que eu vou bater continência? Eu vou bater continência para Sérgio Moro. Eu acho que esse homem mudou o nosso país. Ele mudou tanto que talvez se ele não existisse, nós não poderíamos estar falando o que estamos falando aqui no programa. O país modificou completamente por causa desse homem. Não foi por causa do Bolsonaro, foi por causa desse homem. Então, Sérgio Moro, ó, meus respeitos. Então tu vai. Tua lençometria está aqui. Verde e amarelo, não, essa é verde. Verde e amarelo. Doutor Luiz Pera Lima. Vou fugir um pouco. Seu ponto final é sua continência. Vou fugir um pouco do hábito, mas é que eu estou muito angustiado e acho que estou com uma saudade incrível de ter um título e eu estou desejando desesperadamente que o Internacional consiga ganhar um campeonato. Luiz, essa é boa. Né? Luiz. Olha a vibração aqui da plateia. Desesperadamente. E também é um belo prêmio, né? Luiz. E amanhã vai ter um churrasco. Vai dar 50 milhões. 50 milhões em caixa e um bom Sim, mas isso aí não é importante para mim, porque eu não vou participar dos 50 milhões. Mas eu sou da vibração e a minha continência para o meu clube do coração. Ô Luiz, eu fiz uma promessa que eu tenho um neto gremista e 2 colorados. Se o Inter for campeão, eu vou vestir a camisa do Inter, vou mandar para os meus amigos do Farroupilha aplaudindo o Inter, que é a conquista de mais uma vez um clube gaúcho. Se for campeão, antecipadamente, meus parabéns. E se for o Grêmio?
Mas que Não, jeito? o Grêmio está fora. Grêmio é Né? Libertadores. Não, Ele é eu vou vestir a camisa do Inter e vou colocar embaixo. Até a pé nós iremos. Mas eu vou aplaudir o Inter. Isso é espírito Não, elevado. mas na Libertadores, ele não disse que vai fazer na Libertadores. Não, se o Grêmio... a última Libertadores lá do grupo do Colégio Farroupilha que você pertence, foi um jantar magnífico que os gremistas patrocinaram lagosta, camarão, os vinhos do mundo todo para os colorados. Eu gostaria que vocês fizessem isso para nós. Não, isso tá Moro fora. em Xangri-Lá, assisto sempre o programa. É um grande programa. Parabéns, Rede Pampas. Paulo Sérgio Pinto, um grande apresentador. Obrigado. Porém, tem uma crítica e um elogio ao mesmo tempo. Acho que o programa de ontem foi abordado um assunto muito polêmico, por sinal, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Mas os comentaristas ontem tiveram uma postura muito vazia e pobre, sem conteúdo. Aqui ele não botou o nome aqui? Não botou o nome. Deixa eu ver se aparece o nome aqui chamando ele. O Jairo Laguna. Nestor Raim, seu ponto final e a sua continência. Minha continência é um pouco extensa, porque eu evoco a minha continência em função do Dia do Médico. E porque ao longo da vida conheci médicos maravilhosos, apaixonados pela sua profissão, com belas histórias. Os médicos escrevem bem, os médicos se importam. Então eu tenho, pela classe médica, grande apreço pessoal. E estendo isso também aos médicos veterinários, né, que também tratam da vida dos animais, mas tratam da vida, e também dos cirurgiões dentistas, que também têm uma aproximação, tratam com pessoas, tratam da nossa saúde. Então eu bato a eles a minha continência. E conto uma história edificante. Um conhecido meu, esses dias foi um posto de gasolina, abastecer, avançou com o carro. Quando ele avançou o carro e colocou um senhor mais velho, xingou ele de tudo. Filho, tá pensando, passou na minha frente e tal. Ele deu uma ré com o carro, deu uma ré com o automóvel, ficou dentro do carro ali e tal. Aí esse senhor que estava abastecendo desceu, ele com a janela fechada, o cara bateu na janela dele assim. E ele disse, me incomodar, esse velho vai querer brigar. Aí o cara disse assim, meu senhor, desculpe, perdi um filho semana passada, estou muito emocionado. Então, eu contei essa história porque ela é uma história de tolerância, né? Que é uma coisa que a gente não tem mais hoje em dia. E te emocionou, Nestor? Porque é um negócio... Agora, só uma coisa. Isso eu aprendi há muitos anos com meu pai. Existem dois tipos de homens. Os que choram e que não choram. A partir desse momento aqui, eu tenho por ti, nós nos conhecemos pouco, a mais profunda admiração. Grato. Legal. E eu que fui ao enterro do teu pai, vi o discurso teu e do Gilberto. Ano 2000. Ano 2000. Foi uma das coisas mais emocionantes. Naquele dia eu chorei. Não quero ter elogio por ter chorado, mas tu sabes que eu chorei muito lá e todo mundo chorou, né? Foi emocionante. O teu pai, vocês eram nossos vizinhos na praia, né? Convivi muito com teu pai, com a tua mãe lá, parceiros, né? Minha mãe fez 95 anos, 7 de setembro. Dá um beijão nela. Reclama bem, cabeça boa, tá ótimo. Saúde, mãe. Maravilha. Mas é muita briga, né? Então a gente fica... Esse é meu, então, do Centenótica, lençometria. Todo prazer, faça bom uso. Bom, muito obrigado. Olha aqui, ó. Senhores, não é uma competição. Tanto o álcool quanto o fumo são deletérios, porém não há benefício algum no consumo do fumo. O Carlos Chagas. Os senhores, qual o governo que vale? O que tem o Sérgio Moro ou o que tem o Eduardo Bolsonaro? Não entendi. Uma pergunta profunda. É profunda a pergunta. Sérgio Moro, Bolsonaro é o filho dele. Não, é profunda a pergunta dele. Até porque, teoricamente, um não governa, né? Quem governa, quem está no governo, é o Sérgio Moro. Mas ele fez questão de destilar com o Sérgio Moro, né? Porque há rumores, e ele levou o Sérgio Moro e abraçou no desfile de 7 de setembro e fez questão de ostentar isso, né? Porque esses rumores sempre atrapalham. É um grupo da imprensa que quer essa destruição. Mas ele fez questão de destilar, né? No chão lá com o Moro. Eu me assalto dúvida se o Sérgio Moro deveria ter aceitado esse cargo. Às vezes me tendo mais a pensar que ele não deveria ter aceitado. Porque o bem que ele fez para o Brasil com essa operação, ele pode ter cometido os erros dele, mas eu não vi nem nas mensagens do Intercept, que para mim é uma prova
que a não ser que envolva diretamente determinadas pessoas para elucidação de algum crime, não tem nenhum valor. Eu não sei se ele deveria ter aceitado, porque... Mas a chance dele resolver o problema do Brasil é em dezembro de 2020. Em dezembro de 2020 ele pode resolver o problema do Brasil definitivamente. Mas há destinos variados para o Moro, né? Não, se ele for para o STF, ficamos com a maioria e até logo, ó. Eu acho que ele assumiu com essa promessa. Mas há quem pense que ele pode concorrer à presidência da República. Dentro da história do Nestor, a quem tanto admiro, acrescento, nunca sabemos os dramas que as pessoas estão vivendo com quem interagimos. É importante manter isto sempre em mente, antes de tomarmos qualquer atitude. Abraço, Antônio de Pelotas. Boa, Antônio, faz um bom complemento aí. Olha, isso que eu aniversário penso. hoje, Luiz Benhur Silveira Klaus, o Arodi de Lima Gomes, o Guga Kirten de aniversário. O Guga, grande figura. A Maria Francisca Benetti Costa, o Carlos Eduardo Utz, o Carlinhos de aniversário, a Carolina Eurique, filha do nosso Jamil Eurique, da Nájila, Luiz Vinícius Malman de Magalhães, a Lívia Fernandes de Azevedo, a Catine Valrat e a Taina Zanetti, além do Hildo Paludo. Marcelo Medeiros de aniversário hoje. Um abração para o Marcelo, grande dirigente. Olha, Vera Armando, canta parabéns para ele aí, Vera. Canta. Parabéns a você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Desporto Nacional. Aí já se alastrou. Espaçosa, Aí já se alastrou. Olha, Vera, eu nunca cantei com a regência tão maravilhosa quanto a tua. Aline Vasques, Marcino, Rodrigues Júnior, de aniversário também. Querido amigo. O Alexandre Makerevitz, lá da Saba e lá do União, nosso querido amigo, o Alexandre Lindemeyer. Entre tantos aniversariantes, um abraço, um beijo a todos aí. Nós retornaremos amanhã é o meu dia preferido. Dia das Mulheres. Sim. É o Pampa Debate Mulher. Né? Pelo menos é mais perfumado, né? Quem? O debate amanhã é mais perfumado, né? Veio no programa hoje, Carlinhos. Violento. Perfume aquele, vem cá, minha fêmea. Por favor. Vem aí o Jornal da Pampa. Vem aí o Jornal da Pampa, o comando aqui de Porto Alegre, da nossa Vera Armando, interior dos nossos colegas. Muito obrigado, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.